Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos conversar um pouquinho sobre uma imagem que eu postei, uma reflexão no Instagram algumas semanas atrás. E eu fazia uma reflexão sobre o cristianismo, sobre o pai, o líder, o referencial do cristianismo, Jesus Cristo. E nós vemos no ápice da construção do cristianismo esse Jesus tomando uma cruz que não era dele, que não representavam os erros ou os pecados dele, e ele vai até o Gólgota e é sacrificado nesta cruz em prol de toda a humanidade, derramando até a sua última gota de sangue por toda a humanidade. Esse mesmo Jesus, antes de realizar esse ato, ainda assim, quando andava com os seus discípulos, disse a eles que aqueles que quisessem ir após ele, tomassem a sua cruz e os seguissem. E a gente já ouviu várias vezes pessoas dizendo que o que Jesus está falando é que aquilo que Paulo vai dizer lá bem depois de Cristo, de que nós deveríamos ser imitadores de Cristo como Paulo era, né? Paulo não estava dizendo que ele era bom demais, que era o melhor imitador de Cristo, mas que nós devíamos tentar, como Paulo insistia em tentar, ser uma cópia de Jesus, né? E quando nós olhamos para essas duas reflexões, Jesus mandando nós carregarmos a nossa cruz para segui-lo, para fazer como ele fez, e Paulo dizendo que nós devemos ser uma cópia. Então será que esta cruz que Jesus manda nós carregarmos não teria a mesma conotação da cruz que ele carregou, que era dele sim, era responsabilidade dele carregar, mas que não era propriamente a cruz dele, não eram os pecados dele, não eram os erros dele, mas sim o de toda a humanidade. Se nós pensarmos por essa perspectiva, a gente começa a perceber que a cruz que nós temos que carregar não é a nossa cruz no sentido de individualidade. Eu tenho as minhas próprias dores, eu tenho os meus próprios problemas, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho uma vida, eu tive uma história. Não, é a cruz do meu próximo, porque se eu estou carregando a cruz do meu próximo, tem alguém carregando a minha. Quando eu olho para a infância nossa, eu vejo os pais carregando a cruz, a sua cruz, que na verdade não é a sua cruz, mas é a cruz dos seus filhos. Toda a responsabilidade, todas as necessidades, todas as demandas que a criança tem, que o jovem tem, que o adolescente tem, e até mesmo que o homem adulto tem, os pais estão a todo tempo ali, carregando. Não há cruz, não há sacrifício para aquele jovem, para aquele adolescente. Existe uma cruz que está sendo carregada pelos pais para que ele possa crescer, se desenvolver, estudar, ser alguém, construir sua família. Então existe uma pessoa, existe um parente, existe um ente carregando uma cruz que não é sua, mas é de seu filho. Então não seria essa cruz que cada um de nós temos que carregar para seguir a Cristo? Eu não estou falando de pessoas que creem no Evangelho ou creem em Jesus e querem seguir ali a sua vida, a sua rotina. Eu estou falando de pessoas que se dispõem a seguir Jesus de uma forma intensa, de fazer o mesmo que ele fez, de cumprir o mesmo que ele cumpriu. Quando nós vemos também num dado momento, Jesus se encontra com um jovem muito rico, e esse
esse jovem diz que cumpre tudo, a lei, os mandamentos, ele faz doações aos pobres, ele tem misericórdia das pessoas, ele faz de tudo. Mas ele fala o seguinte: Jesus, eu queria fazer um pouco mais, e esse pouco mais eu sinto que é seguindo o Senhor. Eu gostaria de saber o que eu preciso fazer para seguir, para te seguir. E Jesus para ele: olha, vende tudo que tem, doe aos pobres e me siga. E ele, a Bíblia diz que ele era muito rico, era um jovem muito rico, e achou aquilo difícil demais e não seguiu a orientação de Jesus. Mas eu não vejo em nenhum momento ali um demérito ao que ele fez, até porque Jesus não disse em nenhum momento que o que ele disse de fazer, que ele fazia caridade, que ele cumpriu os mandamentos, que era mentira, ou que ele estava enganando as pessoas, ou que ele era um falso profeta, ou que ele era um hipócrita. Não, ele realmente fazia todas aquelas coisas, mas para seguir a Jesus ele precisava fazer um pouquinho mais, e ele não estava disposto a fazer esse pouquinho mais. Mas isso não tem nada a ver com a salvação dele, isso não tem nada a ver com o relacionamento dele com Deus, isso tem a ver com o trabalho que ele estaria disposto a fazer de forma mais intensa, de forma mais integral ao reino de Deus. E para todos aqueles que têm se colocado nas mãos de Deus para fazer ou realizar algo para Deus, entender que essa cruz que Jesus carregou não foi a dele, é de fundamental importância para você fazer o trabalho de forma correta. Porque enquanto nós carregarmos uma cruz achando que é a nossa pessoal, que são das nossas necessidades, das nossas demandas, nós vamos estar fazendo um trabalho totalmente errado, focado em nós, nas nossas necessidades, nos nossos anseios, ao invés de focar nas necessidades e anseios do nosso próximo. Porque a partir do momento que você escolhe seguir a Cristo, você escolhe servir ao seu próximo com o sacrifício da própria vida. Porque foi assim que o seu modelo, a sua referência de mestre fez. Fica essa reflexão: você é sal da terra.